Gratidão. E a mensagem de hoje da nossa egrégora reconfirma todo esse trabalho que a gente vem fazendo desde 2020, né? Um trabalho, na maior parte do tempo, silencioso, no invisível, e que começa a se tornar visível, né? Então, o ano 2020 e esse ano de 2025 são dois grandes movimentos, duas grandes ondas, né, que transformam a realidade a partir da nossa consciência. Então, a evolução da consciência está mais do que comprovado que muda a realidade, né? E muitos dos nossos cientistas terrestres já começaram a despertar para essa realidade. Então, uma mensagem de encorajamento, né? De nos mantermos nesse foco, com essa atenção divina, sentindo todas essas energias que estão ao nosso redor, sentindo a presença dos nossos mentores, dos nossos guias, sentindo a presença de seres angélicos, sentindo a presença das energias superiores que nos movem, porque são essas que vão nos guiar a partir de agora. Então, isso sempre aconteceu, né? Sempre fomos guiados por essas forças, sempre estiveram presentes dentro de nós, mas nós não tínhamos a consciência, não tínhamos a presença necessária do nosso ser dentro dessas energias, né, presentes, para que a gente pudesse vivenciar e experienciar. Então, a mudança da Terra já é uma realidade, as linhas do tempo já estão aí, né? E quanto mais nós nos colocamos no estado de presença, quanto mais estamos presentes na vida, mais modificamos a realidade, mais alteramos o nosso próprio DNA, entendendo que muitos seres receberam, né, já receberam o código genético imaterial, nossas consciências, o GNA, né, e que se isso não tivesse acontecido, a gente não teria conseguido passar pela transição planetária, né, entendendo que estamos ainda transitando, mas pelos momentos que passamos desde lá atrás, né, onde tudo isso começou. Então, o código genético, se não for alterado, se não for modificado pela nossa própria consciência, ou seja, não é algo que vem de fora, mas é algo que nós aceitamos dentro, e esse código pode atuar a partir da nossa decisão. Se isso não acontecesse, se não tivéssemos um código genético como o GNA, que é um código imaterial, ou seja, um código que não vemos, né? Não é um código que a gente vai abrir o ser e vai entender e vai, né, vai destrinchar esse código como o DNA, né, ou vai fazer um processo mais físico, mais material. Não, porque ele não vem do reino animal, ele não vem dos reinos anteriores ao nosso, mas dos reinos do reino de Deus. Então ele vem do reino de Deus, ele vem das consciências mais elevadas, ele vem dos seres que transcenderam a fisicalidade, então ele vem de seres de consciências imateriais, que são consciências que já estão em níveis de dimensão superiores aos nossos. Então, se nós tivéssemos apenas um código baseado numa vida física, ou seja, um código que tem informações para que a gente viva simplesmente a sobrevivência, não teríamos como expandir a consciência, porque não teríamos elementos dentro de nós para que isso acontecesse. Então, a ciência precisa fazer esse processo, né? Ou seja, ela precisa viver esse processo para compreendê-lo. E então isso será traduzido, né, em algum momento, na integração, na união das ciências. A ciência e a espiritualidade, elas não são áreas separadas, não tem como separar o ser, né, não tem como separar quem ele é, a sua origem, quem ele realmente é, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele veio trazer para o mundo. Então, uma inovação, uma modificação, uma tecnologia avançada só pode vir através da consciência de um ser avançado, de um ser evoluído. E para que isso aconteça, o código, as informações, tudo que está dentro do ser tem que sofrer alterações. Caso contrário, nós ficaríamos vendo, né, as mesmas coisas
com a percepção limitada da sobrevivência do mundo meramente físico material. E as nossas faculdades superiores, as nossas percepções, a nossa intuição, tudo aquilo que é imaterial não seria desenvolvido. Então, esse momento, quando a gente chama também a chama no sentido de manifesta, a cura cósmica, que é uma energia imaterial, que vem dos mundos sutis, que vem dos mundos superiores, ela vem para despertar o espírito, despertar as mônadas, despertar as almas, né? Despertar os nossos núcleos mais internos para essa realidade. E quando isso acontece, muitas pessoas começam a viver de outra maneira e a perceber toda essa movimentação energética e unir, né, o seu ser maior ao seu ser físico. Entendendo que não existe o físico, né? Não poderíamos estar aqui se não existisse uma guiança em algum lugar desse planeta ou de outros planetas, né? Então, entendermos que a vida extraplanetária ela é real é muito importante. Isso não pode ser forçado, né? Então, não pode chegar e falar, olha, é assim, acabou. Não. Isso tem que ser experienciado por cada ser. Na medida que uma pessoa experiencia, tem as suas próprias experiências, ela vai tirar as suas próprias percepções. E isso está disponível para todas as pessoas. Então, a mensagem de hoje é para a gente se manter, né, no nosso processo, mas com a mente cada vez mais aberta, mais livre de condicionamento, livre de processos, de crenças, de hábitos. Não é necessário nada disso. É necessário permitir que a energia trabalhe para que cada ser receba aquilo que precisa em termos de conhecimento e informação. Então, a sabedoria não é uma ciência exata, né? A sabedoria não é uma ciência que vem da universidade. A sabedoria não vem de fora, de nenhum lugar fora de nós. Então, tudo está dentro de nós. Então, o amor-sabedoria, que é a energia principal desse planeta Terra, ou seja, a energia que vai predominar no planeta Terra para permitir a transição, que a transição ocorra, finalize essas linhas do tempo, é essa energia que vai predominar, a energia do amor, sabedoria, como ensinou o grande mestre Avatar, né, Jesus. Por quê? Porque sem a sabedoria, o amor se dissolve, o amor vira um amor humano que leva ao apego, leva à posse, leva a situações de conflito. Então, o amor-sabedoria é a energia que une, né? Então, eu vou me unir a alguém, por quê? Porque a sabedoria está me colocando, meu eu superior está me colocando diante dessa pessoa, porque juntos somos mais fortes, juntos construímos algo maior. Então, como disse Jesus também, né? Quando 2 ou mais pessoas estiverem unidas em meu nome, eu estarei entre elas. Então, quando nós nos unimos, não precisa ser 20, 50, 100, 1 milhão, não é uma questão de quantidade, mas de qualidade vibracional, de intenção, de propósito, né? E quando isso se une, não tem como aquilo não prosperar. Então, quando a gente quer falar, não, mas tem que ser esse grupo, né? Então, trabalhando, né, minhas atividades e tal, como que a gente percebe? Os grupos extremamente heterogêneos, por quê? Porque eles não eram formados a partir da consciência. Eram grupos aleatórios de pessoas que vinham por N objetivos e intenções. Então, o que todo esse movimento quer nos trazer é quando a gente se une por um propósito único, é o mesmo. As energias, as pessoas que vêm, que se reúnem, elas estão nas mesmas faixas de frequência, com as mesmas intenções, e não com intenções disfuncionais, né? Então, dentro de um grupo, quando você está dentro de um grupo e esse grupo, uma das pessoas tem apenas um interesse pessoal, porque ela quer as coisas só para ela, ela não quer participar do grupo.
ela não quer progredir com o grupo, ela só quer resolver os seus problemas. Então isso, né, está sendo sinalizado na Nova Terra, não vai funcionar mais, gente. Não vai funcionar mais. Por quê? Porque por frequência essa pessoa não chega até esse grupo, não vem, porque a frequência repele. Automaticamente, uma pessoa que vem com uma má intenção, né? Não estamos dizendo que não temos os nossos objetivos, sim, começa neles. Porque se não tivermos aquilo que estamos fazendo de uma maneira centrada, a gente não vai levar isso para os demais. Então, primeiro nós somos aquilo, praticamos aquilo, temos aqueles princípios, e aí nós levamos isso para frente. E aí quem faz isso é, novamente, é a energia, o eu superior, que reúne essas pessoas, que traz essas pessoas, que movimenta isso para um processo de colaboração, de ascensão. Então, muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou escolher aqui, né, a minha equipe. Não existe. Esse escolher equipe é um movimento que não vai funcionar mais. Né? Por quê? Porque não somos nós que escolhemos. Quem escolhe é o eu superior. Então, o eu superior traz com frequência e aí você se reúne com 5 pessoas e essas 5 pessoas podem fazer um trabalho destinado, entre aspas, né, destinado, que vai funcionar muito mais rapidamente e muito mais concretamente. Né? E todas aquelas pessoas vão receber e todas vão prosperar, porque elas estão em harmonia com o todo, elas estão em harmonia frequencialmente. Então, uma está entendendo o que a outra está falando e a outra está complementando e tudo vai se unindo. Então, a mensagem, né, de hoje é para a gente realmente estarmos abertos para essa visão. Né? Não é uma imposição, mas é uma visão de civilizações avançadas. E nós estamos relembrando, né, ou reaprendendo com elas. Por quê? Porque são elas que vão ajudar o planeta a se reerguer. Então, o planeta, para funcionar a partir de agora, ele precisa dessas energias de consciências, códigos imateriais, que são códigos que permitem a evolução, ou seja, eu preciso crescer em consciência. Como é que eu faço isso? O que é isso? Né? Como é que funciona isso? Então, isso vai ser o quê? A união, a junção de seres que estão num nível mais elevado com seres que estão em nível menos elevado, mas que estão unidos por um bem comum, por um propósito. Porque aquele que está menos, ele quer aprender, ele quer evoluir. Aquele que está mais, está lá ensinando, mas está aprendendo com o outro que está mais ainda. Então, esse movimento ele tem que ser concretizado, manifestado. Então, é como se dissesse, eu tenho, né, estou como foi no passado. Tinha uma equipe, mas a equipe era disfuncional. Por que era disfuncional? Porque um queria ganhar mais que o outro e um falava mal do outro, do membro da equipe. Né? Então, jamais isso pode acontecer dentro de um movimento desse. Por quê? Porque existem egrégoras, né, que estão nos colocando para essas atividades, os seres que estão encarnados para fazerem essas atividades e reunirem essas pessoas. Então não há como, por quê? Porque dentro daquele ser que está sentado ali participando daquilo, está um código genético, uma capacidade, uma habilidade que ele pode não ter descoberto ainda. Está lá, esperando o toque de alguém, né? A varinha mágica para abrir, para se descortinar, para que ele possa florescer e contribuir com aquelas atividades. Então, as atividades elas vão estar totalmente centradas na evolução e na contribuição para o planeta. Então, quando a gente tem uma visão de que a gente não está trabalhando sozinho, nunca esteve, a gente tem um compromisso e uma autorresponsabilidade muito maior, porque o que a gente faz impacta no planeta. Né? Então, se a gente está imbuído dessas energias, dessas leis, desse conhecimento, outros vão receber isso e também vão crescer nessa direção. Então, o que nós temos que fazer para chegar nisso? Né? Então, como a gente chega nisso? A gente tem que ir passo a passo, a gente tem que ir permitindo, se entregando ao processo. É muito diferente de um processo onde você vai
faz somente um curso, né? Então você pode fazer, você vai receber instruções. É diferente de um curso técnico, né? Uma habilidade. Por quê? Porque não adianta você receber um curso técnico de uma habilidade se você não tem o autoconhecimento. Então isso ficou fora, completamente fora dessa humanidade. Os cursos foram ministrados tecnicamente, você vai recebendo uma enxurrada de informação, uma enxurrada de coisa, mas você não tem o autoconhecimento. Então o que você faz com aquilo? Né? Você começa a fazer planilhas, começa a fazer mapas, começa a fazer... Tá, e o que você faz com isso? Isso vai se dispersando, vai destruindo a mente, porque vai levando a mente ao mau uso, porque você não tem o conhecimento do uso da mente. Então, o trabalho com as energias, o trabalho evolutivo, todo o nosso, é trabalhar o autoconhecimento e a evolução. Então, o autoconhecimento é a primeira coisa, né? A gente perceber o que está pensando, o que está sentindo, como é que está fazendo, todo esse processo de investigação, para passar na sequência para a evolução. Sem o autoconhecimento, você não consegue salto quântico. Não consegue, porque você não consegue sair dessa tridimensionalidade. Então, o objetivo maior hoje, né, é a gente fazer esses processos, se liberar dessas coisas para a evolução consciente. Então, se tornar realmente um co-criador consciente e estar cada vez mais imbuído dessa energia imaterial. Ou seja, se nós não desenvolvemos as capacidades superiores, não vamos receber o que precisamos, não vamos compreender. Né? Por quê? Porque não está no conhecimento técnico a resposta. Não está na sua formação, né? Muitos, a área médica, por exemplo, não está na formação, eu conheço, né, sobre o coração, tal, físico, mas e o sutil? Né? E o chakra cardíaco, e todo o processo de despertar, né? E toda a questão de glândula pineal, né? Não é conhecer a glândula como que ela é, se ela é assim, se ela é bonita, que tamanho tem, não é isso. Nós precisamos entender o que acontece quando ela é tocada por uma energia cósmica, o que acontece quando somos estimulados por energias através do conhecimento dos nossos corpos sutis. O que eles fazem? Como é que eles atuam? Então, o movimento, né, a grande informação de hoje, da nossa egrégora, é de a gente estar centrado no nosso próprio processo evolutivo, permitindo que essas energias, como a de cura cósmica, sejam acionadas. O que elas fazem? Né? Elas atuam justamente nos corpos sutis. Elas atuam no nosso campo sutil. Então, elas vão trazer energia, elas vão trazer informação que vai reverberar e repercutir na nossa fisicalidade, trazendo compreensão, trazendo mudança de percepção. Então, sem esse movimento, não acontece, porque o ser continua correndo, né? O personagem continua correndo, buscando a informação fora e a informação está dentro. Então, abraçarmos as mudanças, entendermos que agora a gente está nesse movimento de saída, né? Ou seja, saída no sentido de que não temos mais como estar em dois mundos. Nós temos que estar no mundo que nos corresponde, na linha do tempo que nos corresponde. E então, adentrarmos nesse movimento evolutivo. Porque quando a gente faz isso, a gente está manifestando. Então, quando eu faço, não, ok, então essa equipe está fazendo assim, ela está fazendo, ela está sendo, está manifestando isso. Então, não é a teoria, é a prática, ela está vivendo isso. Então, ela começa a compreender e ela vai adentrando nessa linha do tempo, evolutivo, né? E a outra vai se distanciando. Então, o que a gente vê, como eu vi ontem, uma mensagem, né? Falando de escolas técnicas, por exemplo, que não tem alunos, não tem nenhum, sumiram os alunos. Então veja o movimento que acontece, né? Então, o que acontece nessas escolas? Não tem aluno. Então isso não é uma resposta do mercado de trabalho,
ou uma visão, né, fragmentada. Uma visão fragmentada vai falar assim, nós precisamos fazer marketing, estimular o aluno, chacoalhar o aluno, para trazer o aluno. Como é que nós vamos fazer para trazer? Vai fazer campanhas e vão fazer um monte de coisas no material entre aspas, para atrair aqueles alunos como eles faziam no passado, ofertando ilusões. Então eu vou levar esse aluno, olha aqui, você vai ganhar, quando você fizer se formar nesse curso técnico X, você vai ser um gerente, não sei das quantas, que vai receber um salário X, um monte de benefício, um monte de coisa. E o aluno fica lá todo iludido, que ele vai ser um cargo, que ele vai receber benefícios. E essas expectativas criadas por esse mundo não estão mais funcionando. Por quê? Porque aquele aluno, ou aqueles que deveriam estar ali, é onde eles estão. Eles estão. Eles já estão em outro nível de consciência. Então, se eles estão em outro nível de consciência, eles não vão estar mais ali, fazendo aquilo. Não vão estar. Então, essa mudança que está acontecendo, visível, vem do invisível. Então, o invisível mudou a consciência, aqueles alunos despertaram, aqueles alunos estão fazendo o quê? Onde é que eles estão? Então, para o mundo real, do invisível para o visível, o espiritual, que cria, o eu superior deles, que cria, sinalizou, está levando esse movimento, esses grupos para outras atividades. Então, assim, exatamente como esse movimento que a egrégora nos colocou. As pessoas vão ser conduzidas, então nós vamos, são atraídas para aquilo que realmente corresponde a elas. Então, se elas estão buscando evolução, elas vão trabalhar o quê? Elas vão fazer curso técnico? Não. Não quer dizer que ela não possa ter uma habilidade. Tudo bem, mas quantos já tem? Quantas pessoas já têm N habilidades? Elas precisam de outras coisas para somar. Né? Então, o movimento agora é de trazer essas pessoas cura cósmica. Né? Não a pessoa vem. Por quê? Porque a pessoa ela está imbuída dessa energia, porque é essa energia que vai trazer para ela a informação, senão ela não tem informação. Então, ela vem por quê? Porque é para ela aquilo. Aquele outro não é. Então, não é. E assim, então esse movimento é um movimento consciencial, é bem diferente do movimento do marketing, né? Ou do movimento da antiga Terra, onde as pessoas criavam personas, né? Personas. Então, o que é a persona? Nós não atuamos em personagens, nós atuamos nas consciências, nas essências, nas almas. Não existe personagem. Por quê? Porque todos nós somos iguais perante Deus. Todos são filhos de Deus, todos em essência são iguais. Personalidade, quem vai trabalhar é a própria pessoa. Então ela tem a sua maneira de ser e essa maneira de ser vai ser trabalhada a partir da sua própria alma. Mas isso é responsabilidade de cada ser. Mas receber essa informação e transmiti-la é o nosso dever. É o dever por quê? Porque recebemos a frequência, recebemos isso, recebemos essas informações. Então nós temos o dever de transmitir. Dever não é obrigação, é a nossa função, é a nossa tarefa, é a nossa missão. E todos aqueles que estão imbuídos disso, eles vão estar trabalhando para o mesmo fim. Então isso vai ampliando. No plano espiritual, quando acessamos isso, ou vemos isso, né, a imagem é gigantesca, gente. Por quê? Porque tem pessoas, energias unidas no planeta inteiro para a elevação do planeta, a elevação da consciência. Então, tirar essas pessoas, né, que estavam imbuídas somente de fazer coisas operacionais, como máquinas, o tempo todo, elas vão se autodestruindo, porque o cérebro, a mente, não foi feito para isso, não foi feito para você ficar repetindo. Não foi feito para você criar. Criar. Então o ser que cria não tem um dia igual ao outro, porque ele está evoluindo, então hoje ele está percebendo mais, ele está fazendo mais, ele está movendo mais. Quando uma pessoa fica
fazendo esses cursos repetitivos, onde já esgotou a criatividade, ela está simplesmente repetindo, a mente tende a ficar limitada. Então, o processo da nova Terra é um processo de ampliação, de deixar essa mente fluir, se libertar, criar, imaginar. A imaginação, ela não pode ser despertada quando está na mente concreta, porque a mente lógica concreta está do lado esquerdo do cérebro e a criatividade está do outro, do direito. Então, esse processo de cura cósmica, ela visa também, um dos principais trabalhos, despertar esse lado. Despertar o lado direito, despertar a intuição, despertar a imaginação, despertar para que a gente possa criar a nova Terra. Né? E esses movimentos agora, eles são intensos, gente. Por quê? Por causa da energia. Então o planeta chega num ponto que fala assim, desperta, meu filho, né? E manda aquela energia. Só que, como tem o livre-arbítrio, né? Então não pode chegar e jogar energia. Mas muitas pessoas que aceitaram o processo, mas de repente elas falaram, não, eu aceito mais, o mas tem que ser retirado. Então, aqui uma mensagem muito forte para aqueles que ficam patinando. Não fique patinando. Por quê? Porque é para seguir, fecha a porta do que não é mais e segue. Não interessa, o que vai dar não interessa. Não interessa, né? Então, como Osho dizia, né? Osho era um gênio do movimento espiritual, do movimento energético, do movimento consciencial, de tirar as pessoas da ignorância. E ele falava justamente isso, né? Não, eu não estou aqui para formar homens de negócio, né? Eu não estou aqui para formar mulheres de negócio, seres de negócios, né? Eu estou aqui para que vocês se tornem jogadores, né? Que vocês se tornem aqueles que se jogam, que permite. O que vai dar isso aqui? Não sei, é uma onda gigantesca. O que é essa onda? É uma onda energética consciencial, uma onda de seres que já transcenderam a matéria. Né? Nós estamos interagindo com milhões, milhares de extraterrestres, de intraterrenos, de seres de tudo que é lugar. O que nós vamos fazer? Vamos aprender com eles. Né? Vamos aprender o que eles têm para nos oferecer, o que eles têm para dizer. Eles já passaram, eles estão vivendo outras coisas. E a gente está aqui ainda nesse... Será que a gente fica ali? Mas e aí? Então, a mensagem é: sai da zona de conforto, esquece esse movimento antigo que prendeu as pessoas milhares de anos, 200 mil anos, sei lá quantos mil anos, uma coisa totalmente arcaica, retrógrada. Por quê? Porque se nós somos deuses, ou seja, a nossa capacidade é a mesma. Né? Jesus falou, vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. Como é que a gente chega nessa obra? Eu quero saber como é que essa obra é maior do que ele fez. Né? Como é que a gente faz isso? Então, para isso, a gente tem que tomar a decisão e falar, isso aqui, encerro isso aqui, continuo. E aí a gente segue esse movimento. Quando a gente segue isso, a gente vai encontrar a direção correta, a gente vai encontrar aquilo que realmente a gente precisa. E aí essas energias começam a atuar, começam a trabalhar e começam a nos assessorar, nos apoiar, entendendo que sempre esteve, só que a gente não permitia. Né? Então, sair da frente é o primeiro passo. A gente tem que sair da frente, porque a gente continua achando que é a gente que faz. Então, a gente sai da frente, permite a energia superior atuar e ela vai nos guiar para o caminho mais adequado, o caminho mais coerente, aquilo que a gente precisa entender. Né? E o que movimenta isso, o que faz a coisa acontecer, é a nossa entrega, é o nosso soltar. Né? O nosso entender que não é eu fiz isso aqui que é controlar. Não existe essa questão de controlar. Não existe eu vou controlar o projeto. Não existe. Né? Então essa foi derrubado um dos grandes paradigmas por trabalhar sempre com projetos
E eu falava, mas que gerenciar o quê, né? Deixa acontecer o projeto, deixa acontecer, mas não. E aí as pessoas queriam controlar. Não, tem que ser assim, não, tem que ser assim. E trabalhavam todo o fluxo do trabalho. Por quê? Porque cada uma queria ir para um lado. Mas não estavam voltadas, né? Então, o que eu fazia? Eu lia, eu retomava o objetivo do projeto a cada momento. Vamos retomar, qual que é o objetivo? O objetivo é esse. Todo mundo tem que ir para cá. Esse é o objetivo. Nós estamos fazendo isso por causa disso. Mas as pessoas sempre desciam do nível. O que era o objetivo? O objetivo maior, o objetivo geral daquilo. O que o eu superior pediu para fazer? É aquilo. Aí as pessoas começam a descer de nível, vão descendo e começam a se espremer na caixa e falar, não, mas eu quero desse jeito, porque amanhã é meu dia do meu aniversário, tem que ter bolo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, esqueceu o problema. Já não sabe mais o que ela tem uma entrega para fazer, mas ela esqueceu, porque é aniversário, é bolinha, não sei o que lá. Então a gente tem que sair dessa mesmice, né? A gente tem que sair desse mundinho e assumir o compromisso. Não, o objetivo é esse. Não que você não possa comer seu bolinho, mas você continua focado no objetivo. Você continua focado no eu, que o eu superior está te conduzindo. E aí ele te manda um pedaço de bolo lá. E tudo bem, você vai e participa. Você participa da sua vida. Mas você continua com o seu eu superior focado naquilo. Então essa é a mensagem. Não sai daquilo. Você não sai daquilo para ir ver o bolinho e passa 5 horas procurando qual que vai ser. Que sabor. Não. Você está focado aqui. E aquilo que você vai fazer, mas aquilo você vai fazer de uma forma muito mais simples, rápida e objetiva. Você não vai perder o seu foco principal. Por quê? Porque é assim que o mundo anterior vivia. Se distraía, distração, esqueceu qual é o objetivo mesmo. Aí a pessoa chegava na outra reunião e falava, tá, mas o que é mesmo? E ela esqueceu. E retoma de novo o objetivo. O objetivo é esse. Até a ponto de pendurar na parede. Está aqui o objetivo. Em letras gigantescas, para ninguém esquecer. Então, qual que é a mensagem? Estamos na linha do tempo evolutiva, não vivemos mais essa velha terra, vivemos numa nova terra, estamos manifestando a nova terra. O que é a nova terra, meu Deus? A nova terra exige colaboração. Então, estamos todo mundo unidos, porque não tem ninguém separado. Essa separação é por conta de uma mente que nós temos. Se a gente tirar, começa a limpar, a gente começa a se integrar com as coisas. Então, a gente começa a ter experiências de integração. Você pensou uma coisa e alguém falou com você aquilo que você sabia que a pessoa ia falar. Então, você já começa a se integrar com tudo. Então, você começa a perceber que não tem barreiras. Então, se não tem barreiras, eu percebi a pessoa passando por dentro de mim. Essa é uma experiência também, gente, né? Eu falei, mas a pessoa não está lá fora, está aqui dentro. Então, a minha primeira experiência interna foi assim. Eu falei, gente, a pessoa está aqui. Por quê? Porque a experiência vem para te mostrar, a pessoa não está lá fora. Nós temos isso aqui porque estamos dentro de uma experiência. Então o avatar precisa caminhar, o veículo, né, que precisa caminhar, ele precisa ter essa mente para levá-lo para a sua experiência. Mas os seres estão todos conectados. E quando a gente faz essa reconexão, começa a fazer as reconexões, a nossa egrégora começa a se manifestar. Então, eu não estou sozinha aqui. Não tenho só eu. Né? Não estou só eu. Não tem, gente. Não estou sozinha aqui. Então, quando você percebe que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e que tem um monte de gente aqui, né, que está falando através de mim e que está vendo todos os que estão assistindo também, né? Tem alguém assistindo do outro lado? Não sou só eu que estou comunicando, que estou vendo. Eu estou aqui com os meus olhos físicos vendo, mas aqueles que estão no plano sutil também estão participando. Então isso muda completamente a nossa realidade. Por quê? Porque aí a gente percebe que o que a gente está fazendo está impactando nas outras dimensões, o que a gente está recebendo está impactando aqui, e todo o movimento é unido.
Então nunca ninguém está separado. Está separado porque não está percebendo. Então a cura cósmica é um processo de reconhecimento, de união, de trazer essas energias para o ser, para que ele reconheça a si mesmo e as suas próprias conexões. Quando isso acontece, automaticamente, entre aspas, automático, outros começam a se conectar também. Aquele que está fazendo esse trabalho junto com o outro e assim sucessivamente. Então a gente vai criando esse mundo. E isso é a cocriação. Cocriação não significa que eu significa que eu estou fazendo junto com alguém. Não é do nada que eu falo, não, agora eu quero tal coisa para mim, isso aqui. Não. Aquilo vem de um nível maior, um nível superior, e ele vem, passa por mim e cocria, e manifesta. E assim vai ser cada vez mais esse movimento da nova Terra. Por isso que esse movimento é orquestrado, organizado. Existe um plano maior. Por quê? Porque se não existisse isso, a nova Terra seria a casa, né, a bagunça anterior, mais ou menos arrumada. E o objetivo não é arrumar mais ou menos a bagunça. É transformar, é ser outra coisa. Não é arrumação da bagunça, é outra coisa. Por quê? Porque aqueles princípios não cabem. Porque são princípios de separação. E agora nós estamos trabalhando com os princípios de unidade, de integração. A consciência, para ela funcionar, ou seja, para que eu possa operar aquilo que eu estou fazendo, eu tenho que estar unida com todos, com tudo que está unido, reunido em mim. Então eu vou levar isso de uma maneira íntegra, integrada, e não fragmentada. Ao passo que a velha Terra, um chega e dá uma opinião, o outro fala que é outra coisa, o outro quer outra, outro quer outra e vai fragmentando. E aí ninguém entende nada e fica tudo uma bagunça. Então a consciência cósmica, ela é universal. Os princípios são universais, as leis são universais. Opera aqui, opera lá em Urano, opera em Vênus, opera em Marte, é uma lei do amor crístico, do amor universal, do amor incondicional. Então essa lei predomina em todos os lugares. Por quê? Porque se não houver a coligação, o amor incondicional é a liga, né? A cola, é o imã, né? Então traz a verdade, traz a união. Eu estou ali sendo aquilo, eu não posso ser outra coisa. Então as máscaras, como todos estão percebendo agora, elas começam a cair, os véus começam a sair e tudo começa a se levantar, a ser revelado. Por quê? Porque se não existia o amor incondicional na humanidade anterior, o que adiantou toda essa tecnologia? Né? Então, o movimento agora é, não adianta a gente ficar, não, mais tecnologia, mais tecnologia, mais tecnologia, sem a consciência. Não existe. Por quê? Porque a gente não está consciente do que a gente vai desenvolver, nós vamos criar um fantasma, um Frankenstein, né? Um monstro. Uma tecnologia que vai servir aqui. Né? Tem que servir a nós mesmos. Então, essa tecnologia está servindo a nós, hoje o que nós temos, maravilha, a gente consegue falar por aqui, consegue levar para as pessoas o que tem que levar, consegue fazer o que tem que fazer, está perfeito. Mas pode melhorar? Pode. Se a consciência está evoluindo, nós podemos falar diretamente com as pessoas. O que significa falar diretamente? Significa que nós desenvolvemos outras capacidades para a conexão direta. Então, esses são os próximos passos. Gente. Então, para a gente não se perder no caminho, a gente tem que fazer aquilo, de fechar, não olhar para trás para o que já foi, fechou, encerrou, já entendeu, ok, já me conscientizei disso, tudo bem, não quero mais. Ok, segue. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para a gente crescer, muito. Então, a gente vai levar essa mensagem, um está levando, amanhã você tem 10 levando, amanhã você tem 50, você vai ampliando isso. E todos vão crescendo em consciência. Até que essa estrutura, que já existe, né? A estrutura cósmica, a estrutura
confederação, federação, todas essas estruturas que são as estruturas que permitem a manifestação dos projetos planetários. Elas começam a se organizar e a gente começa a fazer parte disso, né? Então, aqui agora, o que é importante? A partir da cura cósmica, por que a cura cósmica é importante? A cura da alma, a cura de nós mesmos, a cura da nossa ignorância, a cura para a gente perceber o que é isso tudo, o que é essa confederação, o que é isso. Então, para a gente conseguir chegar nisso, a gente tem que passar por nosso processo interno, com essas energias que são dos reinos de seres mais elevados, de consciências que já transcenderam as nossas questões, consciências imateriais. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente passa pelo salto quântico, o próximo nível. E aí a gente compreende. Aí vai vir o momento da compreensão, porque cada um tem um ponto, cada um tem algo para aprender ou compreender. Então a gente vai se unindo até chegar nesse movimento que vai acontecer. Então é importante agora a gente estar preparado. Não deixar passar isso, por quê? Porque a frequência está aumentando, a energia está se elevando e nós temos que entrar nesse ritmo, mantendo a frequência, mantendo. Não, eu estou indo para cá, então não volta para cá, estou indo para cá, então você está indo para cá. Aí você vai seguindo, vai fazendo, recebeu, veio essa informação, não hesite, faça aquilo que você sente no coração, faça. Veio outra coisa, faça. Por quê? Porque não volta para trás. Então, aquela energia, quando começamos, nós 4 meses, né? Parece muito tempo, mas é pouquíssimo. Era outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas ela está lá. Então, tem isso também, né? Quem assiste os anteriores, por quê? Porque a energia ela vai chegar na pessoa que está naquele estágio. Então, isso que é fantástico da energia, gente, é fantástico. Porque eu posso estar gravando um vídeo aqui que vai servir para alguém lá que está vindo. Assim como um vídeo que eu recebi, que me serviu agora, mas não podia me servir lá atrás. E assim. Por quê? Porque é a energia que vai unir as pessoas nos seus trabalhos, nos seus propósitos. E tudo tem que ser assim, bastante simples. Ou seja, sentiu no coração isso aqui de fazer? Faça. Sentiu de ir para cá? Vá. Só que para que a gente tenha essa percepção apurada, a gente tem que estar naquele objetivo lá. Você está pendurando na parede, é para cá que eu estou indo. Não muda de novo. É para cá, é para lá. Então é para lá que você está indo. Então você não muda o foco. Você sabe para onde você está indo. Você mantém aquilo, tudo que não corresponde mais àquilo vai saindo da cena. Mas o que corresponde àquilo você vai estar fazendo o quê? Criando outras cenas, outros cenários, outras experiências, outras relações. Né? Então hoje eu conheci pessoas que eu jamais podia imaginar que estaria falando com essas pessoas. Né? Porque como é que eu vou falar com alguém que é de outro planeta? Não teria, seria uma coisa lá atrás, mas como assim, né? Quando alguém me falava assim, algumas pessoas falavam para mim, nossa, você está falando umas coisas tão diferentes, você parece de outro planeta. Nossa, você parece de outro planeta. E eu brincava com isso, né? Eu falava, você está falando umas coisas diferentes, né? Parece de outro planeta. E é isso, gente, né? Então, por quê? Porque quem somos, somos, né? E isso, de alguma maneira, em algum momento, vai reverberar, vai ter que vir à tona. E cada ser tem que ser aquilo que ele veio ser. Essa é a proposta da Nova Terra. Ninguém precisa se esconder atrás de nada, ninguém precisa dizer, não, e agora o que eu faço? Não, desde que, obviamente, autorizado pelo seu grupo, pela sua egrégora, porque cada coisa tem o seu momento. Né? E sabemos que estamos num planeta que passa por uma transição, né? Mas no momento que ele transita, no momento que a maior parte dele, então vamos imaginar assim, planeta Terra, né? Um grande planeta, né?
e ele está ali imbuído de uma energia. Então, 50% dele está numa cor dourada e 50% dele está meio cinza, né? Umas cores ainda escuras. Esse 50% dele que está numa cor dourada está sinalizando que a energia que está penetrando está fazendo um trabalho, está fazendo o trabalho que veio fazer, que é elevar o planeta para um nível mais alto, fazer com que esse planeta se torne um planeta sagrado. Para isso ele precisa de luz, 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 luz. Quanto mais luz, mais consciência. Então, vai chegar um momento que os outros 50% vão ter que se render. Por quê? Porque a energia, a frequência mais elevada, ela se sobrepõe à menos elevada. Ela, né, ela vai atuar de alguma maneira na menos elevada, e aí o menos elevado vai perceber, por quê? Por que eu vou ficar assim se eu posso, né, viver de uma maneira mais leve, mais tranquila? E isso começa a se expandir, começa a fazer parte, todo mundo começa a se unir e o movimento se intensifica. Então, o movimento, a rapidez, quando é que a gente fala assim, nossa, essa coisa foi resolvida assim? Como é que resolve assim? Pela união, gente. Se todo mundo está unido para aquele objetivo do projeto, a velocidade daquele projeto, todo mundo está indo para lá, todo mundo está indo para o mesmo local, todo mundo está consciente de que não tem que fazer isso. Então, um coloca um pouco de energia, outro coloca outro pouco, não precisa ser um monte, mas a união dessas energias, o objetivo do projeto foi cumprido. Né? E isso é o meu questionamento também, projeto que falava, nossa, mas precisa de 8 meses para fazer isso, será que dá para fazer em 2? Por que não dá? Porque existiam pessoas nadando contra a corrente, pessoas que não queriam que o projeto acontecesse, pessoas que auto-sabotavam, pessoas que brigavam entre si. A pessoa chegou na equipe brigando, discutindo. Então, esse tipo de energia não faz, não promove a mudança, não promove a consciência crescer, porque ela tem que ser trabalhada para o amor cósmico, o amor universal. Essa energia vai fazer todo mundo crescer. E aí o projeto 6 passa para 2 e conclui. Mas ele não conclui porque as pessoas correram para fazer, porque elas querem ir para a praia. Elas correram, entre aspas, porque a energia conduziu e ela foi indo. O eu superior de um se coligou com o outro e foi fazendo, e concluiu. E a casa está pronta. Por quê? Porque ninguém ficou auto-sabotando e boicotando, atrapalhando o processo. E é assim que funciona a cura cósmica e a energia superior. Ela vai imbuir aquele ser, não é só aquele ser, é que todas as conexões dele. Então, se o ser veio, né, uma família, ele é o buscador da família, buscador espiritual, né, aquele que eu quero saber mais disso aqui, que tem nesse planeta. Ele vai impactar os outros, sem forçar os outros. Ele não precisa forçar ninguém. O que ele está fazendo vai repercutir no outro indiretamente, aos poucos. Até que todos são beneficiados e aquele ser não fez nada, ele fez a parte dele. Ele fez o processo interno dele, ele fez a cura cósmica dele, ele fez o processo de autoconhecimento dele, ele buscou as coisas, ele está repercutindo nos outros, está ajudando os outros. Então, o fato de um fazer já é suficiente para que os outros recebam isso. Não importa quando nem como, mas os outros vão receber. Porque esse é o processo da vida. A vida, quando desperta, a gente tem que despertar a vida, né? A gente não está aqui para ficar executando coisas aleatoriamente. Nós estamos manifestando a vida e a manifestação da vida é cuidar das coisas. Então nós vamos cuidar do planeta, vamos trabalhar cuidando de nós mesmos. Então estamos cuidando do planeta. Então a mensagem é de a gente se manter nesse foco, não mudar, né? Quando a gente fica pulando de energia, de foco, a gente atrapalha o nosso próprio processo. Então, mantermos, porque agora vai entrar uma
um movimento muito mais forte, gente. Muito mais forte, que define para onde vamos. Define a partir de quem somos, para onde vamos e a gente se estabelecer dentro dessas linhas do tempo. Então, vamos nos conscientizar, né? Vamos trabalhar internamente, vamos nos voltar para as energias que realmente são construtivas e seguir sempre em frente. Gratidão.